E aí, galera, tudo bom? Vamos começar mais uma live de revisão aqui do Eu Médico Residente. Hoje eu trouxe para vocês um assunto que gera muita dúvida nos candidatos quando cai na prova. Muitos de vocês nem gostam desse assunto, mas são questões em geral fáceis da gente acertar, que a gente não pode perder esse tipo de questão, simplesmente aí porque a gente não curte muito o assunto. Hoje o tema da nossa live vai ser fórceps obstétrico, beleza? Então fica comigo que vocês vão ver que no final da live vocês vão estar craques aí para acertar essas questões de fórceps, beleza? Pessoal, as questões de fórceps, a grande maioria delas não aprofunda muito no assunto, exceto algumas bancas específicas, como a CSPE aqui de Pernambuco, que aprofunda mais o assunto e aí traz alguns detalhes a mais. Mas, em geral, quando a gente olha a prova do Brasil inteiro, a gente vê que existe um padrão fixo de cobrança dessas questões, basicamente dividido aí em três grandes grupos de perguntas, tá? Então, a gente tem aquela questão que vai perguntar sobre indicação e aplicabilidade. A gente vai ter aquela pergunta sobre tipos de fórceps e a gente vai ter aquelas perguntas sobre técnica de aplicação do fórceps, que são a minoria delas. Beleza? Então são esses três grandes grupos que a gente vai conversar na nossa live de hoje. E eu vou mostrar para vocês o padrão de cobrança e o que é que a gente precisa saber para acertar esses assuntos. Fechado? Então bora lá. Então para começar, eu queria revisar aqui com vocês quais são as indicações de fórceps, beleza? Então, a gente indica um parto a fórceps se a paciente tiver um segundo período do parto, né, o período expulsivo, prolongado. E aqui está o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Existe uma certa divergência de literatura, o próprio documento da Diretriz Brasileira de Assistência ao Parto, ele se contradiz um pouquinho no texto, tá? E aí, a gente considera período expulsivo prolongado. E só lembrando, o período expulsivo vai do momento onde a paciente completa 10 centímetros de dilatação até o momento que há o nascimento do feto. Tranquilo? Beleza. Então, o período expulsivo ele é considerado prolongado em algumas fontes se nas nulíparas o parto ultrapassar 2 horas, o período expulsivo ultrapassar 2 horas, ou nas multíparas, esse período expulsivo ultrapassar 1 hora. Porém, aquela divergência que eu estava explicando para vocês é que alguns documentos, esse valor é 1 hora a mais. Então, seriam 3 horas nas nulíparas, 2 horas nas multíparas, tá? Então, não se assustem se vocês virem questões com esses valores diferentes. Agora, se a paciente, além disso, estiver sob analgesia, aí você soma mais 1 hora, ok? No nosso exemplo aqui, na nulípara seriam de 2 horas passariam para 3 horas, nas multíparas de 1 hora passariam para 2 horas. Lembrando que existe aquela divergência que acrescenta mais 1 hora, então ficariam 4 horas nas nulíparas e 3 horas nas multíparas, beleza? Então não esquece dessa divergênciazinha, se aparecer uma questão ou outra, onde só isso for a diferença entre você marcar ou não aquela alternativa, as outras estão erradas, marca, porque provavelmente é só divergência mesmo, tá bom? Além disso, existem situações onde a gente precisa abreviar o período expulsivo. Eu não quero que minha paciente faça muita força, né? Tenha puxos, ou seja, empurre com muita força. Por exemplo, pacientes com cardiopatias graves, pacientes com hipertensão intracraniana, pacientes com pneumopatias restritivas, são alguns exemplos de situações onde a gente não quer que isso aconteça. Exaustão materna, a paciente está exausta, ela não aguenta mais aquele parto, ela está muito cansada, também é uma indicação. Sofrimento fetal, traçados não reativos na cardiotocografia, perfil biofísico fetal alterado, isso durante o período expulsivo, são indicações de parto a fórceps. E por último, no parto pélvico, a chamada cabeça derradeira, quando nasce o corpo do bebê, mas a cabeça não consegue nascer, beleza? Então essas são as indicações. Como é que isso aqui cai, minha gente? Ou a questão vai direto perguntar a indicação para vocês, ou ela vai, por exemplo, colocar uma questão de partograma. No partograma, você vai ver que o bebê já está no período expulsivo, tá? E aí, ela vai lá colocar uma distócia do parto, e aí você vai indicar o partograma nessa situação. Ou ela vai dizer que a paciente está exausta, por exemplo.
De boa? Tranquilo. Vamos lá. Além disso, o que é que a gente precisa saber? Critério de aplicabilidade. Não basta eu ter uma indicação de utilizar o fórceps. Não é suficiente. Além de eu ter a indicação do parto operatório, eu preciso ter um critério de aplicabilidade, ou seja, eu preciso garantir, tá, que essa paciente preenche todos os critérios para eu poder aplicar o fórceps de forma segura. E que critérios são esses? A gente vai dividir em 3 grupos. O primeiro grupo de critérios diz respeito à mãe. Ou seja, a mãe precisa ter dilatação do colo completa, 10 centímetros. Ela não pode ter suspeita de desproporção cefalopélvica. Ou seja, você não pode ter ali naquele acompanhamento do trabalho de parto nada que faça você pensar que ali você está diante de uma desproporção cefalopélvica. O canal do parto precisa estar livre, já que você vai aplicar o instrumento. Então, por exemplo, se a paciente tiver uma tumoração vaginal, você não vai ter como aplicar um fórceps, tá? E a bexiga e o reto precisam estar vazios. Nas questões, vocês vão focar na bexiga. Então, muitas questões vão falar de esvaziar a bexiga. É isso aí mesmo, tá? Segundo grupo, feto. Eu preciso que aquele feto esteja vivo ou tenha morrido há pouco tempo. Se for uma morte que você não sabe há quanto tempo aquele feto está morto, não pode fazer fórceps, porque você corre o risco aí de fazer maceração do feto. A cabeça deve estar insinuada, então o bebê tem que estar no plano 0 de Deli ou para baixo. E a bolsa tem que estar rota, beleza? Não dá para aplicar fórceps com a bolsa íntegra. E por último, em relação a você que está aplicando fórceps, você precisa conhecer a variedade de posição fetal. Então, você precisa saber, porque isso muda a técnica de aplicação do fórceps, como a gente vai ver lá na frente. Você precisa conhecer a técnica e saber fazer, tá? Então, esses são os critérios de aplicabilidade. O que é que costuma cair na prova disso aqui? Dilatação completa, bolsa rota e feto vivo, cai mais raramente, e também a insinuação fetal. São os critérios, né, que mais são cobrados na prova, tá? E por último, para a gente fechar o primeiro bloco de cobrança, né, o primeiro grupo de formas onde esse assunto é cobrado, a classificação do fórceps. Existe o fórceps alto, médio, baixo e o fórceps de alívio. Então, o que é um fórceps alto? Pessoal, o fórceps alto é aquele onde o feto não está insinuado. Ou seja, o bebê está acima do plano 0 de Deli. Eu acabei de dizer para vocês que o bebê está insinuado é um critério de aplicabilidade. Logo, se o bebê não está insinuado, eu não posso fazer fórceps. O fórceps alto, que no passado ele era feito, ele está proscrito da prática médica. Isso cai muito em prova, tá? Fórceps médio. O que é o fórceps médio? É o bebê que insinuou e está até acima do plano mais 2. Então, ele está no plano 0 ou no plano mais 1. Isso é um fórceps médio. Esse tipo de fórceps dá muita lesão. Então, só um operador extremamente experiente e numa situação onde você não tem outra opção, aí sim você pode fazer um fórceps médio. Terceira situação, fórceps baixo. Pessoal, fórceps baixo é aquele bebê que está no plano mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, tá? E você pode dividir em um fórceps baixo com ou sem rotação. Se você precisar rodar o bebê até 45 graus, você já considera que esse é um fórceps sem rotação. É muito pouquinho. Agora, se você precisa rodar mais do que 45 graus, aí você considera que é um fórceps com rotação, porque você precisa rodar muito esse feto. Beleza? E por último, o chamado fórceps de alívio. Pessoal, fórceps de alívio é aquela situação onde você já está vendo o feto lá na vulva, a cabeça dele já está abaulando o períneo, a sutura sagital do bebê está na posição anteroposterior, ou seja, longitudinal, que é a melhor forma de você aplicar o fórceps. Ou se você precisar rodar, é menos do que 45, ou seja, é uma rotação pequena. Atualmente, o fórceps de alívio é aquele que a gente mais indica, tá? É a situação ótima para a gente indicar ali um parto operatório, desde que haja indicação. Fechado? Então, como a gente combinou no início, vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer agora 2 questões para a gente ver como é que essa parte aqui é cobrada, tá? Então, a primeira questão é essa daqui, ó. Trouxe uma questão do Ceará, prova de R4, tá?
mas isso também cai no acesso direto. Eu trouxe prova de R4 para você ver que não é difícil, tá? A gente só precisa saber como é que resolve. Então, bora lá, ó. Primigesta de 35 anos, admitida em trabalho de parto há mais do que 20 horas, exausta. Então, ele está dando a você a indicação do fórceps. Durante a reavaliação obstétrica, observa-se bradicardia fetal depois de cada contração. Ele está dando outra indicação de fórceps, está dando duas. Intencionando a aplicação de fórceps de alívio, né? Agora você sabe o que é um fórceps de alívio, foi realizado um toque vaginal. E ele pergunta as condições de praticabilidade ou de aplicabilidade, a mesma coisa, tá? Então, resumindo, ele quer que você diga quais são os critérios de aplicabilidade. Vamos lá? Primeiro, letra A. Colo dilatado, está correto, 10 centímetros. Apresentação cefálica fletida em occipito púbico. E terceiro plano de Rod. Vamos lá, vamos com calma, pessoal. A apresentação cefálica fletida não é critério de aplicabilidade, tá? Você pode aplicar fórceps em outras variedades de posição, desde que o parto seja possível. Inclusive, no parto pélvico existe também a opção na cabeça derradeira. Então, a apresentação cefálica fletida não é critério aí de aplicabilidade. Terceiro plano de Rod equivale ao plano 0 de Deli, tá? Então, aqui, ok, o bebê está insinuado. Vamos para a letra B. Apresentação cefálica no plano mais 3, ótimo, tá? Critério de aplicabilidade. E colo completamente dilatado. Aqui sim. Ele, além de dizer dilatado, ele diz completamente dilatado. Então ficou mais correto, tá? Letra D. Letra C, perdão. Dilatação completa. Apresentação cefálica fletida, a gente já conversou sobre isso. Primeiro plano de Rod. Pessoal, o primeiro plano de Rod, ele passa na borda superior da sínfise púbica, ou seja, o feto não está insinuado. O feto só está insinuado no terceiro plano de Rod, ok? Então, por causa disso, a letra C não é resposta. E D, apresentação cefálica fletida no terceiro plano de Rod e um pouquinho do colo ali à direita. Então, se tem um pouquinho do colo, não está completamente dilatado, então não tem critério de aplicabilidade. Ou seja, a nossa resposta é a letra B de bola, beleza? Então, basta saber os critérios de aplicabilidade, tá? Essa forma de cobrança é muito recorrente nas provas de residência. Bora ver mais uma, ó. SUS Roraima 2014. Essa questão é antiga, mas eu gosto muito dela porque ela vai discutindo ponto por ponto, tá? Eu acho que é boa para a gente estudar. Então, vamos lá. A aplicação do fórceps está indicada em qual das situações abaixo? Então, bora lá. Letra A. Apresentação cefálica defletida de primeiro grau, até aí não tem problema, porque a defletida de primeiro grau ela pode nascer por via vaginal. Plano menos 3 de Deli. Então, se é plano menos 3, ele não está insinuado, eu já não posso fazer. B. Apresentação pélvica, posso fazer, existe fórceps para a cabeça derradeira. Plano mais 3 de Deli, ok, está insinuado, está abaixo do plano 0. Colo 8 centímetros e bolsa íntegra. Já não posso. Nem tem dilatação completa e nem está de bolsa rota. C. Apresentação defletida de segundo grau. Pessoal, defletida de segundo grau não nasce por via vaginal. Então, também não posso aplicar fórceps. Além disso, a bolsa é íntegra. Então, está fora. Letra D. Apresentação cefálica de vértice é a melhor situação para a gente aplicar fórceps. Occipito transverso, existe fórceps para as variedades de posição transversa, a gente vai estudar isso já já. Plano mais 3 de Deli, ok, está abaixo do plano 0. Agora, não está dilatado completamente e não tem bolsa rota. Sobrou a letra E. Na letra E está lá, ó, defletida do terceiro grau. Pessoal, defletida do terceiro grau, se o mito for anterior, se ele tiver voltado para o púbis da mãe, nasce por via vaginal, então pode aplicar fórceps. É o que ele está dizendo aí. Plano mais 4, bebê aparecendo lá na vulva, tá? O fórceps de alívio, 10 centímetros e bolsa rota. Ou seja, a letra E reúne todas as condições de aplicabilidade para o fórceps. Beleza? Minha gente, se vocês aprenderem o que eu falei até aqui, vocês já acertam a grande maioria das questões. E aí agora a gente vai entrar no segundo ponto, na segunda forma de cobrança, que também responde por uma quantidade grande de questões, tá? Que é os tipos de fórceps e a anatomia do fórceps de Simpson. Primeiro,
dizer para vocês que o fórceps de Simpson é o fórceps mais comum da prática obstétrica. É aquele que resolve a grande maioria das situações e é aquele que está disponível na grande parte das maternidades. Então, a gente precisa conhecer o fórceps de Simpson. O fórceps de Simpson ele tem duas colheres. Colher é aquela região que vai abraçar a cabeça do bebê. Beleza? Isso eu chamo de colher. A colher ela tem uma abertura, que é chamada de fenestra. A fenestra ela serve tanto para acomodar as partes moles fetais, quanto para deixar o aparelho mais leve, tá? As colheres, elas se continuam em dois ramos, tá? Esses ramos, eles podem se cruzar ou não, a depender do tipo de fórceps. No fórceps de Simpson, eles são cruzados, tá? Eles vão cruzar. E eles vão se encontrar numa região chamada de articulação. A articulação do fórceps de Simpson, ela é por encaixe, tá? Diferente, por exemplo, do fórceps de Killand, que a gente já vai estudar, onde a articulação é por deslizamento. E aí a gente tem dois cabos, que é aquela região onde a gente vai segurar o fórceps. Percebam que no cabo tem duas saliências na lateral, isso é chamado de aleta. A aleta serve para a gente ter um apoio na hora de fazer a tração, beleza? Então essa é a anatomia do fórceps. Ok? Tranquilo? Beleza, esse é o fórceps de Simpson. Temos também o fórceps de Killand, pessoal. E aqui, ó, as questões desse assunto elas são muito diretas. Então a gente não erra esse tipo de questão, não pode, tá? Para que eu vou usar o fórceps de Killand? Eu vou usar o fórceps de Killand onde eu tiver que fazer grandes rotações, tá? Principalmente as apresentações transversas. É a pergunta que eles mais fazem. Para que serve o fórceps de Killand? Apresentações transversas. Mas lembrem que ele serve também para grandes rotações. Professor, e por que é tão fácil utilizar o fórceps de Killand para rodar? E, gente, porque o fórceps de Killand ele tem um mecanismo chamado de chave e fechadura. O que é que acontece? Percebam aqui, ó, na figura A, tá? Na figura A, eu tenho um fórceps de Simpson. O que é que acontece? Para eu fazer uma rotação com o fórceps de Simpson, eu preciso fazer esse movimento aqui, ó, com a minha mão. Beleza? E como o giro que eu faço é muito grande, as lesões que eu causo na mãe e no bebê também são muito grandes. Já o fórceps de Killand, isso não acontece. Vê na figura B. Na figura B, eu tenho um fórceps de Killand. E aí, com o fórceps de Killand, eu faço esse movimento aqui, ó, para rodar, um movimento com o punho, chamado chave e fechadura. Então, o giro que ele faz é menor, as lesões também são menores. Tá bom? Então, por isso que foram grandes rotações, apresentações transversas, preferência pelo fórceps de Killand. Professor, dá para fazer com Simpson? Dá. Você só vai levar lá mais lesões da mãe. Então, se tiver o Killand é preferido. Tá bom? Por último, o fórceps de Piper. Pessoal, o fórceps de Piper, ele é bem longo, ele tem um cabo longo e uma grande curvatura. E percebam como ele é encurvado. Ele foi projetado dessa forma para a gente poder, no parto pélvico, na chamada cabeça derradeira, nasceu o corpo do neném, mas a cabeça não nasceu. Você consegue ir ali, ó, por baixo do bebê de forma direta e aplicar o fórceps também, tá? Por isso que ele tem que ter essa grande curvatura e ele tem que ser longo, ok? Esse é o fórceps de Piper. Como é que a gente aprende isso? Piper, tem dois P's ali, ó. Piper, parto pélvico. Tá? Então lembra, Piper, parto pélvico, que aí você não erra. Beleza? Então, pessoal, esse detalhe pequeno, né? Essa coisa simples que eu falei para vocês cai demais. Então, olha aqui como é que cai, ó. Essa questão do Enário agora 2022. O fórceps pode ser classificado quanto à aplicação de acordo com o nível de descida e a variedade de posição fetal. Durante o período possível prolongado do trabalho de parto, constata-se o feto em variedade de posição, ó lá, ó, occipito, esquerda, transversa. Pronto. Acabou a questão. Qual é o fórceps que a gente usa no occipito esquerdo transverso? É o fórceps de Killand, tá? Então, é assim que eles vão perguntar, beleza? De forma direta.
Ele quer saber se você sabe a situação do Killand, transverso, grandes rotações, ou a situação do Piper, parto pélvico, cabeça derradeira. É isso, ok? Quando ele não pergunta assim, tá? De forma direta, ele coloca, por exemplo, um partograma, coloca uma distócia, né, um período expulsivo prolongado, e ele coloca no desenho do partograma que o bebê está transverso. E aí você já sabe que se o bebê está transverso, é o Killand, tá? Então, o Piper é a mesma coisa, ó, prova da Associação Médica Paranaense, prova difícil, em geral ela traz questões difíceis, mas olha como é que ela cobra fósseis, da mesma forma. As questões são fáceis, a gente só precisa saber as dicas. E agora vocês não vão mais errar essas questões, né? Então, ó, qual é o fósseis indicado para casos de cabeça derradeira nas apresentações pélvicas? Piper, parto pélvico. Resolvida a questão, não tem como errar isso daqui, beleza? Minha gente, esses dois grupos de formas de se cobrar essas questões respondem aí por mais de 90% das questões de fósseis. Mesmo que eles misturem com assistência ao parto, mesmo que eles misturem com partograma, tá? No final da história, a pergunta vem daqui: indicação, critério de aplicabilidade, classificação, tipos de fósseis, beleza? Existem algumas bancas, tá, mais tradicionais que também cobram um pouco de técnica de aplicação do fósseis. Pessoal, isso aqui é uma ciência, tá? Existem livros de fósseis, mas a gente não precisa saber o detalhe do detalhe do detalhe. Não. O que a gente precisa saber são conceitos-chave dentro da técnica de aplicação e aí você consegue matar a questão. Beleza? Então, vou revisar com vocês esses conceitos-chave. Tá? Existe muito mais coisa além do que eu vou falar aqui, mas não cai na prova. Tá? Então, bora lá. Primeiro de tudo, tá? A primeira parte da aplicação do fórceps é a chamada apresentação. Então, você monta o fórceps e coloca o fórceps na frente da vulva da paciente, na posição onde ele vai ficar quando você aplicar. Para você ter certeza que ele está montado de forma correta, que você sabe exatamente o que é que você vai fazer, certo? Primeiro conceito. O nome do ramo do fórceps é o nome do lado da paciente onde ele vai ser aplicado. Então, o que eu chamo de ramo direito é o que vai entrar na direita da paciente. O que eu chamo de ramo esquerdo é o que vai entrar na esquerda da paciente. Beleza? Só que eu falei para vocês lá atrás que existe fórceps de ramos cruzados e existe fórceps de ramos paralelos. Aí é onde é que está o problema. E pensem comigo. Se o fórceps é de ramo cruzado, você está aqui de frente para a paciente, você vai aplicar um fórceps. Você sabe que o ramo direito vai entrar à direita da paciente e o ramo esquerdo vai entrar à esquerda da paciente, beleza? Se eles são cruzados, você vai pegar o fórceps, né, com a mão que tem o mesmo nome do lado da paciente. Por quê? Porque o fórceps vai cruzar. Então, por exemplo, para vocês entenderem, eu seguro com minha mão direita o ramo direito que vai entrar à direita da paciente. Seguro com minha mão esquerda o ramo esquerdo que vai entrar à esquerda da paciente. Isso acontece quando os ramos forem cruzados. Quais são os fórceps de ramos cruzados? Simpson e Piper. Beleza? Agora, se o fórceps tiver ramos paralelos, se não houver esse cruzamento, aí é o contrário. Eu seguro com minha mão direita o ramo esquerdo que vai entrar à esquerda da paciente. Eu seguro com minha mão esquerda o ramo direito que vai entrar à direita da paciente. Por quê? Porque não vai cruzar. E você está de frente para a paciente. Vocês estão em posições opostas. Beleza? Então, por isso que o nome é oposto. Tá? Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber, porque a questão coloca lá. Mão direita, mão esquerda, ramo direito, ramo esquerdo. E aí vocês não vão errar isso. Beleza? Tranquilo. Vamos para frente. Aplicou lá o seu fórceps. Como é que você aplica? Você vai fazer a chamada espiral de La Chapelle. Tá? Então, você não vai colocar o fórceps diretão, não. Você vai colocar ele nessa posição aí, vertical, na figura de cima, tá? E você faz um arco pela coxa da paciente e depois introduz. Então, o movimento é esse aqui, tá?
existe um arco e depois introduz, tá? Essa é chamada espiral de LaChapelle. Você precisa saber aqui como é que aplica espiral de LaChapelle. Bom? Pessoal, só que eu tenho 2 ramos para aplicar. Eu preciso saber quem entra primeiro, tá? Então, no fósseis de Simpson, tá? No fósseis de Simpson, se esse feto estiver em occipito púbico ou occipito sacro, ou seja, a sutura sagital está lá, ó, antero-posterior, o primeiro ramo que entra é o ramo esquerdo do fórceps, tá? Então, foi OP-OS, ramo esquerdo. Agora, se o bebê está no oblíquo ou no transverso, aí quem entra é o ramo posterior, beleza? Cuidado com os oblíquos, porque os oblíquos, esse ramo posterior que vai entrar mais embaixo, se for um oblíquo à direita, é um occipito direita anterior, por exemplo, o lado direito tem mais espaço. Então, esse ramo posterior pode ser chamado de direito. Se for um occipito esquerdo anterior, na parte de baixo à esquerda tem mais espaço. Então, às vezes, alguns autores chamam de ramo esquerdo, mas são os ramos que estão embaixo, tá? No Killand, quem entra primeiro é o ramo anterior, tá? No Killand, a técnica de aplicação é por varredura, é uma técnica de aplicação diferente. Quem entra primeiro é o ramo anterior. Beleza, apliquei meu fórceps, fiz lá a espiral do LaChapelle, articulei meu fórceps. Eu preciso saber se ele está bem posicionado. Para eu saber se ele está bem posicionado, eu preciso verificar a pega. A pega ideal é a chamada biparieto-malo-mentoniana, ou seja, as colheres vão ficar aqui, ó, pegando a região parietal, a região malar e a região mentoniana do feto. Só que eu não consigo ver isso, porque a colher está lá dentro da vagina materna. Como é que eu consigo verificar essa pega? Aí vocês vão aprender. Fontanela, fenestra e sutura. Fontanela, fenestra e sutura. Fontanela, tá? A fontanela posterior, tá? Que está aqui em cima, ela tem que estar acima do ramo do fórceps. Então você tem que ver a fontanela posterior acima do ramo do fórceps que você aplicou. As fenestras, que são aqueles espaços na colher do fórceps, você não pode colocar sua mão lá. Você não deve ter espaço de colocar sua mão. No máximo, um dedo pode entrar ali naquele espaço. E a sutura sagital tem que estar equidistante dos dois lados. Beleza? Se tudo isso estiver ok, sua pega tá boa. E aí, verificou a pega, a gente vai fazer a tração do fórceps. Beleza? Na hora da tração é que você vai rodar, se você precisar rodar. E a tração é com a chamada manobra de Pajot. A manobra de Pajot é, com uma mão você puxa para baixo, com a outra você puxa para fora. Você vai criar um vetor de força oblíquo. E à medida que a cabeça vai descendo, você vai elevando o ramo do instrumento para manter esse vetor de força sempre oblíquo, mas paralelo ao canal de parto, tá? Beleza? Então, esse movimento de subida, ele é essencial para não ter lesão. Quando a cabeça tiver em iminência de sair, tá? É hora de desarticular o fórceps. E aí, quem entrou primeiro, sai depois. Quem entrou depois, sai primeiro. Então, a desarticulação é inversa à ordem de entrada. Tá bom? Pronto. É isso que a gente precisa saber. Vamos ver nas questões, ó. Trouxe uma questão da CESPE, porque é uma das bancas que mais cobram fórceps, tá? Então, trouxe uma questão delas aqui. Então, é a questão sobre o fórceps de Simpson. Dizia assim, na letra A. É o mais empregado, falei para vocês. É o que resolve a maioria das coisas, é o que está mais disponível. A articulação dos seus ramos é por deslizamento, não, é por encaixe, tá? Deslizamento é o Killand. Piper e Simpson é por encaixe. Aí olha lá a letra C, ó. O ramo esquerdo entra em contato com o lado esquerdo da pelve. E o ramo direito entra em contato com o lado direito da pelve. Lembra que os fórceps são cruzados, tá? Então, se o fórceps é cruzado,
tá? No fórceps de Simpson, se os ramos são cruzados, a gente sabe que isso vai acontecer, beleza? Vai ser o mesmo nome do lado da mãe. Eu falei isso para vocês, tá bom? Beleza. Letra D. As colheres possuem a curvatura pélvica e cefálica. O que é isso, professor? Curvatura cefálica é aquela que abraça. Então, a colher ela é curvadinha assim, ó, para abraçar a cabeça do bebê. E curvatura pélvica é a curvatura que está em cima da colher, que ela tem uma curvatura, né? Ela é côncava para justamente entrar por baixo da sínfise púbica, respeitando o canal do parto. E a colher fenestrada a gente já viu, né? A fenestra é aquele espaço. Então a questão queria saber a alternativa errada. Alternativa errada, letra B de bola. Bom? Então lembrem, tá? Quem for fazer prova da CSPE sabe que a CSPE é uma das bancas brasileiras que mais cobra fórceps. Mas tem outras, tá? Isso não é exclusividade da CSPE, não. Por exemplo, eu trouxe uma questão aqui da Santa Casa de Misericórdia, São Paulo. Uma primigesta, tá? Com 40 semanas e 4 dias de gestação, encontra-se analgesiada. Em período expulsivo, há 3 horas. Passou, então, a apresentar bradicardia fetal persistente, com batimentos fetais muito baixos, né? Inferior a 80. Isso é muita bradicardia fetal. A 4 minutos. Então, bradicardia persistente, né? Na cardiotocografia, em geral, aquilo que tem mais do que 2 minutos de duração é persistente, né? Então, eu vou parar aqui a leitura para a gente raciocinar. Então, perceba. A questão me deu duas indicações de fazer fórceps. Primeiro, o período expulsivo prolongado. E lembra daquela divergência que eu falei? Nessa questão, ele considerou 3 horas de período expulsivo no anulíparo com analgesia, período expulsivo prolongado, tá? Mas tem aquela divergência que poderia ser 4, ok? Mas ele deu uma segunda indicação, que foi a bradicardia fetal, então tá tranquilo. Altura uterina de 34, dinâmica uterina presente. Aí vem lá, ó, toque vaginal. Colo com dilatação total, critério de aplicabilidade. Bolsa rota, critério de aplicabilidade. Apresentação cefálica fletida, melhor ainda, né? Não tem assincletismo, melhor ainda, facilita a nossa aplicação. Plano mais 2 de Deli, outro critério de aplicabilidade. Variedade de posição occipito esquerda anterior. Então, variedade de posição conhecida. São aqueles critérios de aplicabilidade que eu disse para vocês que mais são cobrados. Tá? Geral, aí no exame vaginal, ele mostra todos para a gente. Nessa situação hipotética, a conduta será. Então, ele já disse que vai fazer fórceps, beleza? Ele poderia ter botado aí, por exemplo, uma cesariana para confundir, beleza? Mas o fórceps é mais rápido. Lembra que para operar paciente, você tem que anestesiar, montar a sala, anestesiar, abrir o abdômen da paciente. Então, isso leva um tempo, tá? O fórceps é mais rápido. Então, de cara, vamos descartar as 3 últimas alternativas, porque lembra, fórceps de Killand é para apresentação transversa, ou então situações onde vocês têm que fazer grandes rotações, beleza? Aí o Killand vai melhor. Aqui não, aqui eu tenho uma oblíqua anterior, rotação de 45 graus, inclusive é considerado um fórceps sem rotação, lembram? Fórceps baixo, está no plano mais 2, sem rotação, porque a rotação é até de 45 graus. Então perceba que ali no enunciado tem tudo que eu falei na aula hoje, tá tudo ali naquele enunciado, beleza? Então aqui é um fórceps baixo, sem rotação. Mas a gente diz que é sem rotação, por quê? É sem rotação porque a rotação é de até 45 graus. Então, até 45 graus é sem rotação. E roda para que lado? Pessoal, se é occipito esquerda anterior, tá? Eu vou rodar no sentido horário, beleza? Se está occipito esquerda anterior, eu vou rodar 45 graus no sentido horário e ficar em occipito púbico. Professor, eu não podia rodar para occipito sacro, não? Não. Primeiro que o giro é maior. Se for rodar para occipito sacro, eu vou rodar 135 graus ao contrário. E lembra que o parto em occipito sacro ele é muito mais distóxico do que em occipito púbico. Então não faz sentido rodar para occipito sacro. A rotação é para occipito púbica.
Inclusive, a rotação interna no mecanismo do parto fisiológico também é preferencialmente para occipito púbico, tá? Então, não vai pensar em rodar para OS, não, tá? Rodar para OP, beleza? Por isso que é 45 graus no sentido horário. E aí, a resposta é... Aliás, ali no sentido anti-horário, né? Porque você está rodando ao contrário. Desculpa aí, eu confundi. Então, ao sentido anti-horário, resposta letra B, de bola, tá bom? Então, percebam que técnica de aplicação também cai, tá? Você teria que saber aí a questão da rotação do fórceps e que nesse enunciado a gente tem tudo que a gente falou na aula. Então, esse tipo de questão aqui eu gosto muito porque faz com que você raciocine vários conceitos para chegar na resposta, tá? Então, é muito legal esse tipo de questão. Se o autor quisesse ter dado uma dificuldadezinha, ele escrevia ali, por exemplo, cesariana, tem deixado muita gente na dúvida, mas ele não fez isso. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Tá na nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembra aí, né, se você gostou, curte a nossa live, né? Deixa seu comentário, compartilha com os amigos, ajuda sempre a gente a manter esse conteúdo bacana para vocês, beleza? A gente se encontra aí na nossa próxima live. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, a gente vai responder vocês e a gente se encontra na nossa próxima live do Eu Médico Residente. Forte abraço.